Según ou segundo? Qual a maneira certa de falar em espanhol? Se você quiser saber tudo sobre isso, fica nesse vídeo que eu te explico. Eu sou Bárbara Nunes, professora de espanhol há 12 anos, idealizadora da Quital Idiomas, e eu tô aqui para te ajudar a entender qual é a diferença entre essas duas palavrinhas que causam muita confusão nos brasileiros. Então vamos pro quadro. O primeiro ponto aqui é sobre a utilização de según. Por quê? Porque ela significa, em português, segundo. Mas ela significa em português segundo quando a gente está citando alguém. E segundo, em espanhol, vai significar em português segundo. Mas é a segunda pessoa, o segundo lugar, o que quer que seja segundo. Tá? Que não esteja citando alguém. Então a gente tem esses dois pontos de diferença. Quando a gente vai para exemplos, fica mais claro. Quando a gente está pensando em según, eu posso usar a frase: según mamá, la comida brasileña es la mejor del mundo. Vou falar a frase de novo. Según mamá, la comida brasileña es la mejor del mundo. E aqui eu estou fechando todas as vogais e estou utilizando algumas características de pronúncia que são bem importantes para o espanhol. E é o que também vai trazer essa certeza pra gente, né? Que eu vou dizer, por exemplo, brasileña, como se eu estivesse falando com um acento circunflexo, sempre na E sempre na O. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre pronúncia, você pode dar uma olhada aqui no link aqui embaixo, que a gente tem um guia de pronúncia de espanhol baratinho, R$ 34,90, que vai fazer você conseguir pronunciar o que você quiser em espanhol. Fechado? E aí as vogais estão bem explicadinhas lá e você vai tirar de letra, eu tenho certeza. Vai terminar o curso falando essa frase igual a mim. Então vamos lá. Quando a gente pensa aqui sobre a utilização de según, eu estou falando que segundo, de acordo com. Então, minha mãe falou, segundo a minha mãe, de acordo com a minha mãe, a comida brasileira é a melhor do mundo. Essa é a ideia que eu trago neste ponto. Quando eu tô falando segundo, que na nossa concepção é a mesma ideia, né? Porque em português a gente fala segundo, a gente usa a mesma palavra com os dois significados. Em segundo, eu tô falando segundo lugar, ou segunda coisa, ou segunda alguma coisa, sabe? Então, essa frase aqui. En primer lugar, me gustaría decirte que la comida brasileña es la mejor del mundo. En segundo lugar, la caipirinha es de maravilla también. Ou seja, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a comida brasileira é a melhor do mundo. E em segundo lugar, a caipirinha também é incrível. Aqui a gente consegue ver que o segundo ele está sendo utilizado igual ao segundo do português, que é em segundo lugar. E é onde causa a confusão, mas às vezes não é a confusão exatamente por segundo, mas a confusão por primeiro. E agora a gente vai entender o que é a apócope. A apócope é, deixa eu escrever aqui, apócope é quando a palavra ela perde o final dela. E isso acontece com primeiro e acontece com primeiro, no caso, e acontece com terceiro. Elas perdem essa O final diante de substantivos masculinos no singular. Então eu vou falar el primeiro, aqui se eu usar a palavra libro, por exemplo. Vou dizer el primeiro libro. Eu vou dizer el tercer libro, mas eu vou dizer el segundo libro. Então, muitas vezes, quando você está estudando espanhol, isso pode te causar uma confusão. Porque se primeiro e terceiro vai perder essa O final, segundo também perderia, mas não perde. Então, todas as vezes que você estiver falando sobre, você estiver listando coisas, você vai utilizar segundo, que você está falando sobre o segundo lugar ou a segunda posição de alguma coisa. Quando você estiver querendo se referir a alguém, quiser explicar alguma coisa para alguém, dizer que alguém está falando algo de acordo com alguém, a gente usa según. E essa é a diferença entre os dois. Agora eu queria te pedir um favor.
Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha com outras pessoas e deixa aqui nos comentários uma frase usando segum e uma frase usando segundo, só para ter certeza que você entendeu direitinho. E se você quiser continuar avançando no espanhol e aprendendo as diferenças da língua, eu fiz um vídeo há poucos dias, está aqui do lado, e esse vídeo fala sobre as diferenças entre as pronúncias da LL no espanhol, do dígrafo LL. Tem pelo menos 3 pronúncias diferentes, é um vídeo bem legal, foi um vídeo bem legal também de fazer, porque eu estava sempre revisitando ali as diferentes pronúncias. Então vai lá, dá uma conferida, se inscreve no canal também, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Fechado? Um cheiro!